R$ 1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Eu não tô aqui pra te mostrar só os meus resultados. Eu quero te mostrar os resultados de um aluno meu que usou o meu método e também tá tendo muito resultado trabalhando pela internet. Dá uma olhada aqui, ó. No celular dele, hein? Ele vai abrir aqui no celular, vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro. Atualmente eu tenho mais de 18 mil para sacar e ainda tenho 3 mil para receber. O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda está começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. 1 mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Na Calheira no Maraca, pode então encaminhar bem a classificação para o Flamengo. Pode sim, matematicamente é isso que é exatamente esse o quadro, porque o Flamengo conquistou esses 3 pontos com uma vitória que, como eu disse no linha de passe logo depois do jogo, teve a marca da ousadia, teve a marca da coragem de uma escalação que foi levada ao campo pelo técnico Rogério Ceni para tirar do elenco do Flamengo a máxima qualidade de elaboração, de associação no meio de campo, com 2 jogadores teoricamente em funções defensivas como o Gerson e Diego, que têm total capacidade de serem os criadores dos movimentos ofensivos do Flamengo, e o Gerson de fato foi 2 vezes. Numa terminou com um gol do Arão, que nós estamos vendo aí, e a outra, logo depois, o Everton Ribeiro poderia ter feito o que seria o 2º gol do Flamengo naquela noite. Então, isso significa que não há reparações a fazer na na atuação do Flamengo, que correu riscos, que levou 2 gols, que poderia não ter vencido? É evidente que não. O Flamengo pode e deve jogar melhor. O Flamengo pode e deve jogar melhor do que fez nessa estreia na Libertadores e por mais tempo. O Flamengo pode ser mais regular dentro do seu alto nível, do elenco que tem e dos jogadores que pode colocar em campo. Mas numa situação em que um treinador pressionado, incrivelmente, aqui no futebol brasileiro, esse tipo de coisa acontece não só com o Rogério Ceni, mas um treinador pressionado, que veio de uma derrota num clássico estadual, que tem importância por ter sido contra o Vasco, mas pelo ambiente e pelos objetivos do Flamengo, deveria ter sido esquecida imediatamente depois de ter terminado a partida. O Rogério tinha todas as explicações e todos os motivos para fazer uma escalação conservadora, muito provavelmente empatar fora de casa e chamar esse empate e esse ponto conquistado de bom resultado. Não seria, porque o Flamengo é melhor e tem capacidade para se estabelecer em qualquer lugar, contra qualquer adversário e vencê-los, superando-os tecnicamente. Foi o que o time fez numa noite em que os duelos internos do time do Flamengo ficaram claros. A sua capacidade ofensiva versus a necessidade de se defender bem, porque ninguém vai a lugar nenhum no futebol de hoje sem esse equilíbrio. Agora, a meu ver, uma boa estreia, uma escolha correta do treinador deste elenco, porque quando você comanda esses jogadores, você precisa ter muito claro com que tipo de futebol você quer ser melhor do que os outros. E ao que tudo indica, a escolha do Rogério é pela presença dos jogadores mais técnicos. Eu acho que isso merece ser aplaudido. E o André foi muito feliz, né, quando ele fala sobre os duelos, né? O Flamengo venceu e criou os seus gols a partir dos méritos que a gente está acostumado a ver. E o Flamengo sofreu no jogo e sofreu os gols através das falhas ou das fragilidades que a gente também está acostumado a ver. Então, para falar a linguagem dos jovens, foi um suco de Flamengo do Rogério Ceni que a gente viu no jogo da Argentina, dos pontos positivos e dos pontos negativos. Mas eu acho que tudo passa por convicção. O Rogério acredita que essa é a maneira que vai levar o Flamengo mais longe. Aparentemente, os jogadores também acreditam, porque os jogadores, ao meu ver, tentam ao máximo comprar essa ideia.
E acho que o Diego é o principal exemplo disso. O Diego conseguiu se readaptar como jogador na fase final de carreira, quando a tendência era que ele fosse aproveitado no que a gente usou como argumento para o Nenê e para o Casares, embora o Casares não seja dessa mesma idade, mas se comporta como tal, mas que fosse um cara para faixas, para trechos de jogo, como foi na final contra o River Plate lá em Lima, onde ele foi preponderante, mas ele se reinventa para ser um cara do jogo inteiro numa função que não é a dele, e que exige dele fisicamente, inclusive. Então, a compra da ideia eu vejo muito personificado no Diego. A vitória foi muito importante. Quando a gente olha para os 6 jogos que o Flamengo vai ter nessa fase, 2 são os mais difíceis. Vélez na Argentina, LDU em Quito. Vélez na Argentina já foi. O Vélez é um time um pouco mais técnico que a LDU, e o Pellegrino, seu técnico, quis transformar com a alteração que fez com uma linha de 3 defensores e 2 volantes, tirando o Mancoejo, transformar esse time em um time um pouco mais físico para tentar combater o Flamengo. Até conseguiu, mas acabou perdendo. A LDU já é um time um pouco mais físico, um pouco mais de força e de velocidade, que venceu o São Paulo e que venceu o Santos na Vila Belmiro na última Libertadores. Não tende a ser um jogo fácil, mas essa vitória com o empate de União La Calera e LDU dá ao Flamengo um conforto bem interessante, é gigantemente favorito para o grupo, e os argentinos e os equatorianos deverão brigar pela segunda vaga. Muito bem, e olha, o Arrascaeta, ele finalmente quebrou o silêncio em relação à situação dele no Flamengo. Ele deu uma entrevista a um programa de rádio chamado 100% Deporte, da Rádio Uruguai Esporte 890. Então, abre aspas pro Arrascaeta: ainda estamos conversando com o Flamengo sobre renovação. A gente já vem falando há muito tempo. O importante é que o clube quer que eu fique aqui e eu estou muito feliz aqui. E ele completou: esperamos que tudo possa ser resolvido. A ideia do clube é que eu possa estar aqui por muitos anos, mas eu estou feliz de poder estar no Flamengo. Thaís Zupac, então, é um Arrascaeta que diz estar feliz no Flamengo, mas ele tem contrato até 2023, está conversando sim para ter essa valorização, para ter um aumento de salário. O Flamengo diz que quer o jogador porque o jogador é sim muito importante. E aí, o Flamengo tem de dar esse aumento de salário com essa renovação de contrato? Acho que o Flamengo não tem que dar a renovação de contrato. Acho que o Flamengo pode dar. Assim, eu acho muito perigoso quando parte da torcida acaba tendo esse movimento, porque a torcida torce pelo clube, né? O jogador passa, o clube fica. Quando o jogador pede um aumento, mesmo estando sob contrato, ele passa por mercenário. Isso não é verdade em muitos dos casos. Acho que o Arrascaeta está correto em querer ser valorizado, em querer ter um contrato melhor. O que ele não pode fazer é mudar o comportamento dele, ou permitir que o seu empresário faça algum tipo de pressão sobre a diretoria que impacte no trabalho não só do Arrascaeta, mas no trabalho coletivo, porque ele é uma peça muito importante. A hora que a vontade de ser reconhecido, a vontade de ser valorizado ultrapassa os limites de cada um nessa hierarquia, aí sim temos um erro. Então, o Arrascaeta querer ser valorizado, eu acho justo, e se o Flamengo, se eu fosse dono do dinheiro e tivesse condições, evidentemente valorizaria. E eu tenho convicção de que se o Flamengo tivesse num momento melhor, se nós estivéssemos economicamente num momento melhor, e consequentemente os clubes também, a discussão estaria em outro patamar. Mas ele está vivendo outros tempos. O Flamengo não contrata ninguém. O Flamengo abriu mão de contratar o Rafinha. O Flamengo vendeu o Natan, vendeu outros jovens jogadores, contratou o Pedro, que foi uma grana pesada, que estava emprestado. PP agora. Condição. O PP também vai ser negociado, então é uma condição diferente. Então acho ok o Arrascaeta querer ser valorizado, acho perfeito que ele dê a declaração que ele deu, que ele quer ficar, porque ele tem contrato, ele é referência e ele é um ídolo, e não existe isso de o Flamengo ter que dar ou não ter que dar. O Flamengo analisa se ele pode dar ou se ele não pode dar. E se ele não puder dar o aumento, o Arrascaeta que ou cumpra o contrato ou arranje um lugar melhor para trabalhar. Pelas declarações que ele deu, ele vai cumprir o contrato, até porque hoje não há proposta para tirá-lo do Rio. Pois eu estou de acordo. E eu acho que nessas situações, quando existe a possibilidade, porque se não existisse o Arrascaeta não faria essa gestão, essa reclamação, quando existe a possibilidade de fazer um ajuste e atender a um pedido de um jogador, mesmo que não seja esse ajuste não seja do tamanho desejado, o clube acaba fazendo um acordo
e as partes ficam felizes porque, acima de tudo, elas sabem que o que elas não querem, de maneira nenhuma, é um rompimento. Nenhum clube brasileiro, talvez sul-americano, pode oferecer as condições esportivas que o Flamengo oferece ao Arrascaeta hoje. A chance de ser campeão em todas as competições que seu time entra. Fora do Brasil ele tem condição de jogar? Creio que sim. Acho o jogador tremendamente qualificado do ponto de vista técnico e a sua forma de enxergar o jogo. Raro o jogador é o Arrascaeta, mas para a elite do futebol, creio que ele já estaria lá se a situação em termos de mercado fosse diferente da que é hoje. Então, não interessa para ele sair do Flamengo, não seria um bom movimento profissional, e muito menos interessa ao Flamengo que ele não esteja envolvido, que ele não seja titular e que o Flamengo não possa ter dele desempenhos como o da estreia na Copa Libertadores na Argentina, quando ele faz um gol característico de jogadores acima da média como ele. Então, o contrato do Arrascaeta vai continuar como está? Creio que não. Isso vai significar que ele permanecerá no Flamengo a contragosto infeliz? Tenho certeza que não. A minha impressão é que de um lado e de outro haverá comprometimento, entendimento e tudo vai ficar bem. A gente tem que imaginar a estreia do Flamengo na Libertadores contra o Vélez, gol da vitória dele. Exato. Os dois jogos mais importantes, contra o Palmeiras, a Supercopa do Brasil, também deixou a marca dele num belo gol. É um jogador muito importante, né? Só para um parênteses aqui, o PP a gente falou agora há pouco, o volante deixa o Flamengo, ele tinha contrato só até o meio do ano, acertou com o Cuiabá, contrato de 3 anos com o Cuiabá, o novo integrante da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas eu quero saber de vocês dois, André Kfouri e Gustavo Zupac. Dá para imaginar o Flamengo vencedor, forte, sem o Arrascaeta? É impensável para o Flamengo perder o Arrasca? Começando com você, André. Não, eu acho, Edu, seria uma perda gigante do ponto de vista técnico. A hierarquia do Flamengo ao entrar em campo, quando o Arrascaeta está presente é uma, quando não está é outra, mas esse é o elenco que tem profundidade, tem capacidade de substituí-lo. Se o Arrascaeta não estiver no Flamengo a partir de amanhã, por exemplo, fazendo uma suposição aqui, eu não retiro o Flamengo da posição em que ele se encontra no futebol brasileiro e no futebol sul-americano, mas as coisas com ele são melhores, fluem mais, são menos complexas, tem algo a mais a oferecer. Esse jogo contra o Vélez Sarsfield foi uma dessas exibições em que a diferença que ele faz está clara. Mesmo porque a análise ausência/presença pode ser feita nas duas últimas atuações. Ele ficou fora de uma partida, pode não ter sido pela questão contratual, ali um problema no tornozelo que não é novo, o fato é que não jogou. E o Flamengo teve um tipo de desempenho. Com ele em campo a coisa é diferente. Acaba com as pretensões do Flamengo uma eventual saída? É claro que não, mas o Flamengo deixa de ter um jogador raro, não só aqui no Brasil. Acho que se a gente for pegar aquilo que os jogadores são capazes de jogar e aquilo que eles estão jogando, existem dois jogadores hoje que são os mais imprescindíveis para esse time do Flamengo. E na minha visão, são Gerson e Arrascaeta. Colocaria o Gabigol também, mas no caso do Gabigol você tem o Pedro, que é um cara que pode substituí-lo. Então é claro que perder essas duas peças, Gerson e Arrascaeta, no atual momento, seria muito ruim para o Flamengo e praticamente insubstituível dentro do que o mercado oferece. Mas daí a dizer que o Flamengo não teria mais o time para ser campeão, acho que é uma distância muito grande. Diminuiria a diferença do Flamengo para os concorrentes mais diretos? Sim. Agora, se a gente admitir que o Flamengo sem o Arrascaeta não tem condições de ser campeão de tudo como ele está tentando ser, então isso quer dizer que a nossa avaliação sobre o Flamengo como um todo está equivocada. Porque se um jogador é capaz de transformar o potencial desse time todo, é porque esse time todo não é tão bom quanto a gente decanta. E eu não acho que seja o caso. O Flamengo tem um timaço, o Arrascaeta hoje é uma das peças mais imprescindíveis. Pioraria, mas não acabaria. Tá certo, Zupac. Vamos para a Europa. Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online.
Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.